E aí, pessoal, beleza? Hoje não falando sobre, eu vou estar falando de canais que estão tentando incriminalizar sites, aplicativos de compra chinês, né? Tipo a Temu, a Shopee, a Shein, né? Como sendo golpe, né? Eu acho que muitos de vocês já compraram nesse site, né? E eu vou também estar falando um pouco sobre esse caso, né, como eu falei, mas também dar a minha opinião sobre esses sites, aplicativos, né, de compra de mercado chinês. Então, espero que gostem do vídeo de hoje. E bom, pessoal, como vocês puderam ver, hoje eu vou estar falando sobre esse caso, né? Mas antes de começar a falar sobre esse caso exatamente, eu quero deixar claro que eu não estou incentivando vocês a saírem gastando em coisas online, é só se você realmente acha que é necessário, né? Mas eu quero mostrar para vocês, pessoal, que com esse caso, né? Porque envolve aplicativos chineses, né? Muitas das pessoas, né, têm esse preconceito, né, de que produtos chineses são ruins. Outros falam que porque a China é comunista, né? E nesse vídeo, pessoal, eu quero mostrar para você, né, que às vezes as pessoas têm um olhar muito fantasioso sobre aquilo, só porque é comunista, de capitalista. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então, assim, eu não quero incentivar vocês a usarem esse aplicativo, né? Mas caso vocês queiram, aí é com vocês e falar se é um golpe ou não, porque eu sei que muitas pessoas acabam caindo em vários golpes dentro do aplicativo, mas sem saber que, tipo, às vezes não é nem a culpa do aplicativo em si, mas sim de quem tá vendendo, né, o produto dentro do aplicativo, beleza? Então eu vou começar a falar sobre o caso do vídeo de hoje, beleza? E bom, sobre o caso do vídeo de hoje, pessoal, eu vi esses dias, né, na verdade já faz um tempo, que como eu fiquei um pouco afastado do canal, né, devido a problemas pessoais, eu acabei esquecendo, na verdade não esquecendo, mas deixando um pouco de lado esse assunto, né, mas eu vi esse canal, né, do detetive youtuber, né, que na minha opinião eu achei um canal legal, né, que ele mostra sites, aplicativos que não são confiáveis, mas também fala de outros temas, né? Mas, enfim, eu acho que o foco do canal daquele cara é justamente mostrar para você que acaba entrando nesses aplicativos de compra online ou até mesmo em outros aplicativos que é tudo nocivo, né? Que é perigoso para os dados, né, os seus dados que você deixa dentro do site, né? Só que ele fez um vídeo falando sobre a Temu, né? E basicamente, pessoal, não é a primeira vez que eu vejo que um monte de canal aqui no Brasil fala sobre que a Temu ou a Shopee, a Shein, né? No caso, no vídeo dele, ele citou a Temu e a Shein, né? E a Shopee. Mas eu vou estar falando mais sobre a Temu e a Shopee não, a Shein, né? Mas, enfim, não existe só o canal dele que eu vi, né? Que tenta falar que os produtos da Shopee, da Shein, da Temu não são confiáveis, né? E sempre estão tentando meio que mostrar o quanto é nocivo esses aplicativos de compra. E geralmente o que eu mais percebo é que muitas dessas vezes que eu vi esses vídeos, né, inclusive desse detetive youtuber, é basicamente que parece que sempre tentam envolver o capitalismo e o comunismo, né? Já que a China é um país comunista, né? Então, assim, basicamente é isso que eu quero criticar desse vídeo, né?
e mostrar para vocês que às vezes não é a culpa do aplicativo em si, que quando você cai no golpe é a culpa do aplicativo ou do site, no caso, né? Mas sim de quem vai atrás de procurar um produto, quem está vendendo um produto, porque não necessariamente vem da China, né? Muitos produtos que estão na Temu, na Shopee, na Shein, acabam vindo do próprio Brasil, né? Então é justamente isso que eu vou estar falando no vídeo de hoje. E para começar, pessoal, eu vou estar falando sobre a origem de dois dos nomes que ele mais citou, que é a Shein e a Temu, beleza? E bom, pessoal, começando falando da origem da Temu, a Temu acho que todo mundo sabe ou pensa que é chinesa, né? Mas basicamente, pessoal, foram os chineses que fizeram, só que não foram os chineses, né? Foram os chineses americanos, que, ou seja, estão morando nos Estados Unidos, né? A Temu, ela foi criada em Boston, né, nos Estados Unidos. E uma coisa que eu acho estranho, porque, tipo assim, esse canal de detetive youtuber, ele criticou muito, né, a Temu, falando que a Temu é uma empresa que gosta de fazer coisas escravizando as pessoas, porque a empresa, o grupo em si, né, ele meio que tem essas polêmicas, né? Eu acho que toda empresa deve ter alguma polêmica, mas enfim, essa empresa em questão é o PDD Holding, né? Onde falaram que teve casos de pessoas que trabalharam e acabaram morrendo por exaustão ou até mesmo um trabalho forçado, né? E é uma coisa que eu acho estranho, pessoal, porque no vídeo ele meio basicamente fala que ele prefere os produtos americanos, né? E não faz sentido porque a Temu, na teoria, ela não é só chinesa, ela é americana por justamente ter sido criado em Boston, né? A diferença é que quem criou foram pessoas do grupo, né, desse grupo PDD Holding, só que essas pessoas acabaram saindo, né, da empresa para fundar a Temu nos Estados Unidos, né? E é uma coisa que eu acho estranho porque, tipo, não faz sentido você falar que produtos americanos sejam melhores e os produtos da Temu, que na teoria é chinesa, né? Ela não vale a pena porque é falso, que isso, porque é da China, sendo que a empresa mesmo, a Temu, foi criada nos Estados Unidos, né? E eu não acho que necessariamente produtos que venham da China são necessariamente ruins, né? Assim como eu acredito, né, que nem sempre os produtos que vêm dos Estados Unidos sejam bons, né? Sejam confiáveis, mas uma coisa que eu também eu fiquei meio pensativo é que como que uma pessoa, né, fala bem de um país, né, que é os Estados Unidos, que é um país que está taxando Deus e o mundo, inclusive o país que ele mora, né, esse detetive youtuber, assim como eu moro e você que está me assistindo mora, que é o Brasil, né? Eu acho estranho quando uma pessoa defende alguma coisa ou alguém ou país e essa pessoa não vê que o que ela está defendendo é o que está lascando o país dela, né? Eu acho isso meio controverso, mas tudo bem. Eu acredito que, tipo, cada um pode ser idolatrar o país que quer ou a cultura que quer, né? Por exemplo, eu prefiro mil vezes os países orientais do que os países tipo ocidentais, né? É só vocês verem pelo tema do meu canal, né? Mas enfim, é uma observação que eu pude fazer, mas que eu achei estranho, porque como que, né, uma pessoa que idolatra os Estados Unidos gosta dos Estados Unidos, porém o Atemu, que é meio que americana, chinesa,
o cara tava falando mal, né? Mas, enfim. Já a Shein, né, basicamente ela é dos chineses, só que a sede principal fica em Singapura, né? Os produtos vêm da China, né? E eu acho que era de Guangzhou, acho que é assim que fala, né? Mas enfim, existem produtos da Shein que são nacionais. E aqui no Brasil, pessoal, existe basicamente a Shein nacional, que seria a Shein brasileira, né? Então, basicamente, pessoal, essa é a origem no mercado, né, de aplicativos chineses de compra online, né? Que muito provavelmente você já comprou algum produto. E bom, pessoal, falando sobre esses mercados aplicativos chineses, né? Eu acredito que você já deve conhecer porque já usaram, o pai, a mãe já deve ter usado, né? Mas basicamente eles são o Mercado Livre, né? Só que versão chinesa, né? Aqui no Brasil também, como eu falei, existe o Mercado Livre, né? E outros sites que agora eu não estou lembrando o nome, porém tem o mesmo intuito, né, de você ou comprar, né, produtos novos ou revender, né, os seus produtos como forma de você ganhar dinheiro, né? Eu mesmo já fiz isso, só que eu acho que no Mercado Livre, né, é onde eu tentei colocar algumas coisas no site, mas não teve um bom retorno, né? Na verdade, o meu site não teve um bom retorno, mas enfim. Basicamente, pessoal, esses aplicativos são mais para isso, né? Qualquer um pode meio que entrar nesse aplicativo ou para comprar ou para revender, né? Obviamente, para revender ou vender, você precisa é, criar uma conta diferente, eu acho, né? Mas enfim, que agora eu não lembro. Mas tem como você revender os seus produtos ou até mesmo vender produtos novos, se você for uma loja, obviamente. E uma coisa que esse detetive youtuber falou, e ele criticou, né? Porque ele falou que esses aplicativos da Temu, Shopee, Shein, eles são análogas à escravidão na China, né? E bom, pessoal, para falar a verdade, né? Existe sim escravidão na China, onde as pessoas trabalham forçado, mas não é porque a China é comunista que todo mundo trabalha de escravo lá, né? Assim como aqui no Brasil também tem isso, né? Meio que as pessoas trabalham forçado como forma, sei lá, de outras pessoas se enriquecerem, né? Uma coisa que eu acho estranho, pessoal, é porque assim, ele citou que lá na China, na verdade, na Ásia no geral, na verdade eu que tô falando na Ásia em geral, né? Mas na Ásia no geral, a escala de trabalho é bem diferente, né? A escala na Ásia basicamente é 966, né? Eu acho que você trabalha 9 dias por semana e tira poucos dias de férias, né? E uma coisa que eu também acho estranho, vou voltar a falar, é sobre os Estados Unidos, né? Ele criticou isso porque falou que é um trabalho forçado, que não sei o quê, e que muitas pessoas lá acabam morrendo por isso, né? Sendo que os Estados Unidos atualmente eles estão usando essa prática, esse 966, né? E os Estados Unidos, né, os americanos, estão chamando isso de a nova escravidão moderna, né? Porque você trabalha muito, ganha pouco e descansa pouco, né? E, enfim, isso, né, essa escala 966 tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado ruim é que você se desgasta mais, né? Porém, você deixa o seu país mais rico, né? Esse é o lado meio que bom, né? Foi assim que a China, basicamente, ela meio que enriqueceu, né, o país, né?
ela ficou rica devido a essa escala que, digamos, é ruim, porém ajudou o país meio que sair da pobreza, né? Mas basicamente os Estados Unidos começou a adotar essa escala, né? Um 966. Então, assim, é estranho, né? Que o cara idolatra os Estados Unidos, sendo que os Estados Unidos tá adotando um monte de coisas da China, né? Enfim, como eu falei, cada um idolatra o país que quer, né? A cultura que quer, mas eu acho estranho porque eu sei que a maioria das pessoas aqui no Brasil tem esse olhar da China, né? Que a China é comunista, faz produto meia boca, enfim. O que não faz sentido é que as pessoas tenham esse olhar, né? Na verdade, eu acho esse olhar que as pessoas têm aqui, que a China é como só porque a China é comunista vai fazer produtos com câmera ou que vão vigiar você, eu acho isso um pouco meio que absurdo, assim, pra falar a verdade, né? Mas, enfim. E no vídeo em si, ele falou algo que, tipo, me deixou meio confuso, porque parece que ele tentou jogar alguma responsabilidade, né, na Temu, na Shopee, Shein, né, de que eles usam marketing de sites de jogos de azar. E uma coisa que eu acho estranho, porque, tipo assim, quando uma empresa cria um marketing, né, um design de algum produto, outras empresas vão meio que copiar isso, né? E aqui no Brasil, infelizmente, né, foi legalizado esse tipo de site, né, de jogos de azar, né? Tigrinho, é, na verdade, só conheço o Tigrinho, mas eu sei que tem outros sites, outros aplicativos de jogos de azar, né? Mas o que eles fazem, né, basicamente, eu não sei, na verdade, porque eu nunca entrei nesses aplicativos de jogos de azar, né? Mas, enfim, eles têm um marketing do tipo você girar uma roleta, ganhar prêmios, né? Supostos prêmios, né? E isso está dando muito certo para engajar, né, o site de jogos de azar e a Temu, a Shopee, a Shein, eles adotaram meio que isso, mas você precisa, digamos, você até ganha, porém, se você não sabe, você precisa comprar produtos, né, que cheguem ao mesmo valor daquilo que você meio que ganhou, né? Então, assim, é uma coisa meio que propaganda enganosa, é uma propaganda enganosa, mas não deixa de ser marketing para você usar, né, o aplicativo, o site, né? E se isso for crime, então a maioria dos aplicativos, né, que aplicativos, produtos deveriam ser banidos, porque a maioria copia os jogos de azar, a maioria copia designs de produtos, né? Assim como tem muitos celulares hoje em dia que a tela é infinita, né? Antigamente, né, os celulares não tinham a borda infinita ou não tinham um entalho no meio da câmera, que da câmera da tela, né? Que seria a câmera, porque muitos celulares não inventaram isso, né? Se eu não me engano, a Samsung fez, aí depois a iPhone fez, enfim. Agora, geral, tá tendo. Tá copiando esses produtos, né? Então, eu acho que se você faz algo por marketing e você tá usando aquilo para você ganhar dinheiro, então eu acho muito estranho porque se isso é errado, então os outros aplicativos ou sites não deveriam fazer isso, né? Inclusive, pessoal, é uma coisa que ele não viu. Os aplicativos aqui do Brasil, como o iFood, tem esses coisas de roleta, né? Assim como tem nesses supostos jogos de azar, na Temu, na Shopee, e justamente o iFood, né?
ele usa esse sistema, né, de roleta, de propaganda, inclusive até a Galaxy, né, o que é o mercado do Samsung, no celular, mandam diversos produtos, né, de desconto. Se isso tudo for por causa de jogos de azar, então a maioria dos produtos não devem ser baixados, usados. Vocês concordam? Porque, tipo, você tá meio que compactuando com jogos de azar, sendo que, tipo, isso é marketing, né? Eu acho isso muito estranho. Não sei se vocês vão entender, mas é isso, basicamente. E se eu não me engano, pessoal, um monte de aplicativo hoje em dia usa justamente o sistema de roleta, né? Seja em aplicativos de comida, sejam aplicativos de corrida. Eu, inclusive, já acho que até vi na Uber, se eu não me engano, uma vez, mas foi alguns anos atrás, mas depois eu lembro que a Uber parou de fazer isso, né? Mas, enfim, como eu falei, se você usa alguma coisa que tá dando certo, né? Porque outra empresa fez, se isso é errado, né? Então ninguém deveria fazer, porque isso você está compactuando com jogos de azar, né? Então, assim, eu acho estranho. Enfim, é uma coisa que eu fiquei um pouco indignado de ver, assim, sabe? E sobre os golpes, né? Realmente, na Shopee, Shein, Temu, existem golpes, né? Mas, pessoal, lembrando que a Temu, a Shopee, a Shein, né? Basicamente, eles são aplicativos de mercado, porém, é mercado online. Então, ou seja, entra, né? As pessoas que entram é porque tem comércio, né? E basicamente, pessoal, vai da pessoa que está vendendo o produto querer vender um produto correto para você que quer comprar aquilo, né? Geralmente nesses aplicativos, muitos mercadores, muitas, muitos comércios, vou falar assim, né? Acabam vendendo produtos falsos, né? Tem pessoas, né? Tem comércios, né? Eu vou esquecer o nome comércios, mas enfim. Tem muito comércio que realmente vende produtos verdadeiros, né? Só que se você não sabe procurar e pesquisar, né? Se tá tudo certinho, né? Porque lá eles, se eu não me engano, os comércios que estão dentro da Temu, Shopee, Shein, acabam tendo que colocar CNPJ, essas coisas. Se você não sabe procurar direito, né, e pesquisar, aí você vai cair num golpe. Mas isso não quer dizer que a Temu seja responsável, tenha que ser responsável por isso, né? Até porque é você que está dentro do aplicativo e sabe que dentro do aplicativo você pode encontrar tantos produtos verdadeiros, né? Quanto produtos falsos. Então, assim, eu acho que quando falo que a pessoa caiu num golpe, ou ela caiu porque ela não prestou atenção, né? Ou é porque realmente a pessoa agiu de má fé. Mas geralmente, como eu falei, pessoal, dentro dos aplicativos são comerciantes do Brasil, né? Obviamente que você pode comprar coisas que vêm da China, do Japão, mas aí você vai pagar muito mais caro, né? E aí é com você, se você quer comprar produtos chineses realmente. Uma coisa que, como eu falei, grande parte das pessoas que vendem produtos dentro desses aplicativos, né, são comerciantes do Brasil. Brasil é um dos países que mais tem pirateamento de produtos, né? Se eu não me engano, ele só está abaixo da China. Porém, ele está em sexto, quinto lugar, né? Eu acho que, se eu não me engano, em primeiro lugar, inclusive, deve ser os Estados Unidos ou a Rússia, né? Só para vocês verem que, tipo assim, a China não é um dos primeiros a piratear os produtos, né? Tem outros países que, inclusive, são grandes potências que acabam pirateando mais do que os próprios chineses. Então, assim,
Não faz sentido, sei lá, as pessoas criticarem, né, a China por fazer produtos piratas, sendo que não é um dos primeiros, digamos, no ranking, né? Assim como o Brasil não está nos primeiros, digamos, pódios de pirateamento, né? Mas aqui no Brasil, pessoal, vem tantos produtos de países da América Latina, como de fora também, né? De fora mais além, tipo Estados Unidos, China, né? Mas Brasil é um dos países que mais tem pirateamento, inclusive produtos que podem ser nocivos à sua saúde. Não é porque veio da China que vai ser necessariamente nocivo à sua saúde, né? Até porque se fosse assim, lá todo mundo já tá com câncer, né? Câncer porque usou algum tipo de plástico que não deveria ser usado, ou roupa com algum tecido químico, coisas do tipo. Ah, e uma coisa que eu vi no vídeo desse detetive youtuber é que ele falou que no próprio código-fonte, né, do site, tinha códigos que mostravam que era nocivo para ser nocivo para os seus dados, né? E que quando você colocava os dados dentro do aplicativo da Temu, ou do site da Temu, ou outros aplicativos de mercado chinês, eles roubavam você, né? Eu conversei, né, com o meu moderador que entende de códigos, né? Ele me explicou que é muito difícil você conseguir pegar esses códigos fontes, né? Você, para conseguir pegar, ou você precisa ser um hacker muito bom, né? Ou você precisa ser o dono do site, porque só os donos do site, né? Os programadores, digamos assim, que desenvolveram os códigos, sabem mexer com os códigos, né? O que pode ter acontecido, né? É desse canal ter criado um do zero com o nome da Temu, né? E feito lá para parecer que realmente possa ter alguma coisa nociva no site, né? Então, assim, só que, só explicando, né? Eu não entendo muito, então tive que pesquisar e perguntar, né? Para o meu moderador. Mas, basicamente, o código-fonte só é mostrado para você que meio que conseguiu pegar, né? E só você pode mexer, né? E não vá afetar realmente o aplicativo, o site, né? A não ser que você seja um hacker bom, né? Aí sim você pode mexer e colocar vírus literalmente, mas você pode adulterar, né, o código, né? Você pode pegar o código se tiver disponibilizado, né, na internet, porque alguém hackeou mesmo e jogou na internet, e você pode ter pego e reescrito do seu jeito, né? Só que não vai afetar realmente o aplicativo, o site. Acho que vocês entenderam, né? Eu acho isso muito errado quando querem mostrar alguma coisa e adulteram a imagem, coisas do tipo. Mas, enfim. E bom, pessoal, antes de encerrar o vídeo, voltando só um pouco na parte de escravização no trabalho, né? Uma coisa que eu acho que, assim, eu fiquei meio assim, porque é como se aqui no Brasil também não tivesse escravização no trabalho, né? Principalmente na área do comércio, né? Aqui no Brasil, um monte de comerciante se aproveita de imigrantes que são ilegais, basicamente, né? Que vêm para o Brasil, que não sabem nem falar o português direito, e eles dão a desculpa que vão dar vida melhor para esses imigrantes, né? E basicamente fazem trabalhar em lugares, digamos, insalubres, não dão comida, não dão água, não dão moradia, né? Então, assim, é estranho que, tipo, também não foi citado isso no vídeo, né, dele, onde aqui no Brasil, inclusive, tem bastante isso, né? Onde vários comerciantes do Brasil, além de fabricar, produzir coisas piratas, usem
imigrantes ilegais, né, obviamente, para trabalhar como seus escravos para ganhar em cima, né, do trabalho dessas pessoas. E como eu falei, essas pessoas estão em um lugar muito insalubre, né, sem água, sem comida, sem higiene. E bom, pessoal, a conclusão do vídeo é que vocês têm que tomar cuidado com o que vocês veem, né? Obviamente, pessoal, que vocês também têm que tomar muito cuidado com o que vocês saem comprando na internet. Não saiam comprando, né, em comércios dentro dos aplicativos, né, que tenham uma, digamos, uma vibe meio estranha. Sempre procure pesquisar, pessoal, o CNPJ, ver se os comentários, né, são verdadeiros, porque dá para diferenciar quando o comentário é falso do verdadeiro, né? Às vezes pode ser que muitas pessoas coloquem fotos, né, de produtos falsos. Então fiquem ligados, né, também nesse sentido, para que vocês não caiam em golpes, né? E não, como eu falei, eu não acredito que esses aplicativos são nocivos, que roubem, né, a sua identidade, seus dados pessoais. Eu acredito que tenha sim esse problema, só que é de quem entra para vender o produto, né, não do site em si. Eu acredito sim que o site da Temu, Shopee, Shein acabam dando meio que uma mancada no sentido de querer copiar o marketing que tem nos jogos de azar, né? Eu acredito sim que isso é uma mancada. Porém, pessoal, eu acho que quando você não pesquisa direito, né, ou você analisa, né, o CNPJ, essas coisas, você está muito mais suscetível a cair em golpes, né, sendo a sua própria culpa porque você não prestou atenção e não pesquisou direito, né? Não adianta depois sair culpando o aplicativo, sendo que o aplicativo só deixa pessoas venderem, né, revenderem os seus produtos. Mas eu acho sim que esses aplicativos têm que ter mais segurança nesse quesito de saber quando a pessoa está mal intencionada, quer entrar para tirar dinheiro dos outros, né? E meio que, digamos, pegar os dados das pessoas, né? Qualquer aplicativo ou site, pessoal, vai ter pessoas assim, sabe? Eu acho que você tem que tomar cuidado com tudo que você vê na internet, basicamente. E bom, pessoal, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa a opinião de vocês nos comentários. Lembrando que com respeito à educação sempre, beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Achei até o final. E até o próximo vídeo. Valeu, falou!